Deuteronômio 34. Vamos ler do versículo 10 ao 12. Eis o que diz a palavra do Senhor. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do nosso Deus permanece eternamente. Alguém já disse: pobre do país que precisa de heróis. Essa pode parecer uma frase, uma máxima muito sábia, mas na verdade não é. Porque o país que precisa de heróis não é pobre, não se deve lamentar por um país que precisa de heróis. Porque todos, na verdade, precisamos. Na hora do aperto, na hora da crise, para quem nós vamos olhar? Alguém já disse: heróis genuínos fazem-se desde dentro, na luta da alma pela verdade da existência. Antes de brilhar em ações espetaculares, tem de vencer a mentira interior e pagar com a solidão moral extrema o preço da sinceridade. Guardando as devidas proporções, isso que se diz sobre heróis genuínos nos lembra Moisés, porque ele, depois de fugir do Egito, ele teve de enfrentar uma luta pela verdade da existência. Imagine os conflitos pelos quais ele não passou, tendo de cuidar de ovelhas que não eram dele, passar as noites no deserto. Saiu dos holofotes da corte do Faraó, da corte egípcia, e agora só tem as luzes das estrelas dos céus. O que era suficiente, o que é na verdade suficiente para aquele que quer se encontrar consigo mesmo, para aquele que, antes de brilhar em ações espetaculares, como foi o caso dele, teve de vencer a mentira interior e pagar com a solidão moral extrema o preço da sinceridade. Irmãos e irmãs, de fato, todo o país precisa de heróis, porque na hora do aperto nós precisamos de alguém para quem olhar. Se nós pensarmos sobre a história do nosso próprio país, a gente pode pensar sobre quão importantes foram alguns líderes. E aqui há aqueles que distinguem os líderes entre os líderes que são feitos pelos eventos e os líderes que fazem os eventos. A gente pode pensar sobre o exemplo dos primeiros, esses que são feitos pelo exemplo ou pelo evento. O governador do nosso estado se torna líder por uma tragédia. Mas houve outros que não foram feitos por eventos. Eles fizeram eventos. Vários podiam ser citados, entre eles Joaquim Nabuco. A gente pode pensar sobre exemplos até mais
próximos, mais recentes, que o Joaquim Nabuco, Carlos Lacerda, talvez tenha sido um dos principais líderes políticos do Brasil contemporâneo, fez eventos, ao contrário de outros que na época dele foram feitos por eventos. São aqueles que aparecem, a oportunidade surge e eles se tornam líderes. Agora, vamos voltar mais atrás na história da igreja agora e pensar sobre dois que exemplificam isso: Farel, Calvino, Guilherme Farel e João Calvino. Guilherme Farel era um dos líderes da reforma em Genebra, quando a reforma tinha, para assim dizer, sido deflagrada em Genebra, já tendo sido iniciada na Alemanha. Farel não tinha condições de fazer eventos. Ele foi feito pelos eventos, ele não conseguia, não podia, não era hábil para fazê-los. E aí Calvino entra no cena para dar uma guinada, para assim dizer, na reforma, para dar sustentação a ela e para ser o maior teólogo da reforma. Lutero também grande naquilo em que ele foi usado, mas talvez dadas as próprias circunstâncias, ele que foi o pioneiro, não teve o seu valor, evidentemente, mas naquele momento era preciso alguém como Calvino. Irmãos e irmãs, Moisés foi do tipo que fez os eventos, não foi feito por eles. Agora, com isso eu quero dizer que uma das nossas maiores necessidades hoje é estudar história. Não apenas a história geral, mas a história da igreja em particular. Aprender com ela, extrair dela sabedoria, insights, poder discernir que caminho seguir, interpretá-la de maneira correta, saber qual a direção. Essa é uma das nossas maiores necessidades: estudar as vidas de homens e mulheres, alguns dos quais foram grandes líderes, outros foram pessoas que seguiram grandes líderes, porque amavam o maior de todos, o pastor, o guia das suas almas, Jesus. Então, é evidente que o texto que lemos fala sobre Moisés, Êxodo, Deuteronômio 34, 10 a 12. O texto diz que são os últimos versículos do capítulo: nunca mais levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. E aí há duas razões pelas quais Moisés é tratado como esse líder inigualável. Nunca ninguém se levantou em Israel como ele, porque ele era inigualável. O texto nos diz, nos responde isso nos versículos 11 e 12, dizendo no versículo 11, no tocante a todos os sinais e maravilhas, ele foi grande, nunca nenhum se levantou. No que diz respeito a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, no tocante a todas as coisas que por mando do Senhor. Então o que sobressai aqui é a obediência dele. Tudo que ele fez por mando de quem? Ele fez por mando do Senhor. Ele foi inigualável também, jamais se levantou outro no tocante a todas as coisas, todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Irmãos e irmãs, quem foi Moisés? Moisés era filho de hebreus que viviam como escravos no Egito.
viveu no palácio do faraó como filho de uma princesa, teve a melhor educação que alguém podia ter em sua época. Mas mais do que isso, ele era um homem marcado por Deus. Ele se tornou um dos maiores líderes de todos os tempos, o maior legislador, com toda certeza, historiador, profeta, político, por que não? E tipo de Cristo. Ele representava Cristo. Podem ser traçados vários paralelos entre Moisés e Cristo. Então veja aqui como o texto nos diz: nunca mais levantou em Israel profeta algum como Moisés, alguém que Deus usou, um homem que atingiu o ponto mais alto da ética universal quando subiu o Monte Sinai. Moisés viveu os primeiros 40 anos de sua vida no Egito. Viveu os outros 40 em Midian, pastoreando o gado, as ovelhas no seu soro. E os últimos 40 anos ele viveu no deserto do Sinai. Então, em linhas gerais, esse foi Moisés, que teve uma vida cheia de antíteses, de paradoxos, por que não dizer? Alguém sobre quem se falou: a vida de Moisés apresenta uma série de antíteses tocantes. Ele foi o filho de uma escrava e o filho de um rei. Ele nasceu numa caverna, numa cabana, e viveu num palácio. Herdou a pobreza e usufruiu a riqueza ilimitada. Ele foi líder de exércitos e pastor de ovelhas. Ele foi o mais poderoso dos guerreiros e o mais manso dos homens. Ele foi educado na corte e habitou no deserto. Ele teve a sabedoria do Egito e ao mesmo tempo a fé de uma criança. Foi criado para a cidade e peregrinou no deserto. Ele foi tentado com os prazeres do pecado e perseverou nas dificuldades de uma vida virtuosa. Ele não era eloquente, mas falou com Deus. Ele tinha o cajado de um pastor e o poder do Deus infinito. Ele era um fugitivo do faraó e o embaixador dos céus para o povo. Ele foi o entregador da lei, mas foi também um precursor da graça. Ele morreu sozinho no Monte Horebe e apareceu com Cristo na Judéia. Ninguém foi para o funeral dele, mas Deus o enterrou. O fogo do Monte Sinai se extinguiu, mas a luz ainda está em sua lei. Os seus lábios estão silentes, mas a sua voz ainda fala. O que fez Moisés em segundo lugar? Primeiro, irmãos e irmãs, ele teve fé. Ele teve fé porque ele obedeceu ao chamado de Deus. Ele, na verdade, podia ter se acomodado à situação no Egito. Ele não precisava ter matado um homem, ele não precisava ter defendido o seu povo escravizado. Ele não precisava, ele podia muito bem ter tentado contornar a situação, como muitas pessoas convenientes fazem. Ele podia ter pensado na sua fama, ele podia ter pensado no seu nome, ele podia ter pensado na glória que lhe viria, mas ele fez o contrário. Ele obedeceu ao chamado de Deus. Muitas vezes o chamado de Deus contraria as nossas conveniências, ou o que nós julgamos, ou o que pode parecer à primeira vista favorável a nós mesmos. Isso vai ser bom para mim, mas essa não é a vontade de Deus. Do meu ponto de vista, talvez isso seja mais agradável, mas do ponto de vista isso de Deus, isso seria desobediência. Que caminho eu sigo? Que decisão eu tomo? Para que lado eu vou? Qual é o chamado de Deus, irmãos e irmãs? Então veja que ele obedeceu ao chamado de Deus. Ele se consagrou a Deus,
por causa desse chamado, ele se reconheceu como alguém que era de Deus, isso, quando ele finalmente conheceu o Deus dos céus, não de ouvir falar, mas de experimentar, provar. Porque há dois tipos de homens, pelo menos, há dois tipos de pessoas: aquelas que ouvem falar sobre Deus, mas não o experimentam, e há aquelas que ouvem falar sobre Deus e o experimentam. Há aquelas para quem Deus é apenas um conceito, há aquelas para quem Deus é real. Quem faz a diferença? Aquela para quem Deus é uma realidade distante, ou aquele na vida de quem Deus está presente? Agora, ele se consagrou a Deus, mas ele também se identificou com o povo de Deus, e nisso nós vemos o altruísmo de Moisés. Na verdade, uma das características dele é justamente o altruísmo. Ele definitivamente não era um indivíduo egoísta. Ele, forçado a enfrentar as contingências da sua existência, levado, confrontado com a necessidade de entender aquilo, de onde eu vim, quais são as minhas raízes, ele não podia mais permanecer indiferente à própria condição dele. Ele se identificou com o povo de Deus, ele se identificou com o povo que era o povo dele, e isso o levou a rejeitar o mundo. É o que nos diz o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, preferindo, dizendo sobre ele, que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Num momento ou no outro, essa é a decisão com que todos nós temos de nos deparar: ser maltratado com o povo de Deus, ou usufruir os prazeres transitórios do pecado. Essa é a escolha com que muitos de nós aqui temos de nos defrontar, e temos de fazer uma escolha. Qual vai ser o meu caminho? Usufruir os prazeres transitórios do mundo, ou ser maltratado com o povo de Deus? Uma coisa, irmãos e irmãs, exclui a outra. Você não pode ter as duas coisas. Você não pode ter os dois mundos, ou uma coisa ou a outra. O escritor do livro de Provérbios, Salomão, diz: há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim deles é de morte. Se você preferir usufruir os prazeres transitórios do pecado, saiba, o seu fim vai ser morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas a sua escolha pode ser outra. Você pode ser contado entre aqueles que amam a Deus, entre aqueles que, ao invés de ceder às tentações da temporalidade, ao invés de ser uma criatura da sua própria época, você pode ser como Timóteo, que era alguém que vivia para a eternidade. E Timóteo, crianças, adolescentes, deve ser um exemplo para todos vocês. Paulo fez sobre Timóteo um dos maiores elogios que alguém pode receber. Ele disse: porque não tenho a ninguém de igual ânimo, porque todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. A nossa época é uma que não anda nos caminhos de Timóteo, que não pode seguir as palavras de Paulo quando diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. As pessoas em nossos dias preferem seguir Demas, aquele indivíduo que amou o mundo,
ao invés de seguir e imitar a Paulo, que por sua vez imitava a Cristo. Então ouça o que Paulo diz na carta aos Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então veja, se você preferir ser maltratado junto com o povo de Deus, é exemplo de Moisés, você vai ganhar a Cristo. Ou você fará isso justamente porque ganhou a Cristo, mas se você preferir usufruir os prazeres transitórios do pecado, saiba que você estará negando a Cristo. Agora, observe, Moisés não somente se consagrou a Deus, ele se identificou com o povo de Deus, ele rejeitou o mundo e ele recebeu de Deus a tarefa de ser legislador e libertador do povo de Deus. Todos nós temos uma tarefa, nós temos vocações diferentes, nós temos um mandato, nós devemos viver com um propósito, e todos que cremos em Cristo temos um propósito, que é glorificar a Deus e exultá-lo para sempre. Esse é o propósito que tem todos aqueles cuja fé está posta em Jesus, aqueles que foram purificados dos seus pecados. Agora, sob esse propósito principal, há propósitos que advêm desse. Deus pode ter colocado você num lugar onde Ele quer que você seja uma testemunha dEle, um defensor, um embaixador do seu reino naquele lugar. Deus pode estar chamando para lidar com um certo grupo de pessoas ao qual outros não teriam acesso. Deus chama as pessoas para servirem em diferentes capacidades, por assim dizer. Deus dá tarefas aos homens, Deus dá talentos às pessoas, Deus entrega bens aos seus filhos e filhas para que eles negociem, para que eles trabalhem até o tempo da sua volta, no momento no qual haverá uma prestação de contas. A grande questão é: você sabe para o que você foi chamado? Qual é a razão para a qual você vive? Eu estava conversando com alguém, dizendo que quando uma pessoa sabe a que veio, quando ela sabe para que foi chamada, quando ela vive com um propósito, quando ela tem uma missão, ela pode ser até tentada a cair em depressão, mas não é muito provável, porque ela está tão envolvida naquilo para o que Deus a chamou, ela está envidando tantos esforços, ela está tão imbuída daquilo, que ela não tem tanto tempo para pensar, para se lamentar, para se auto-vitimizar. Ela está muito ocupada olhando para Cristo, o autor e consumador da sua fé, e olhando para o próximo a quem ela serve. Mas, irmãos e irmãs, tudo isso que nós vimos mostra a fé que ele teve. Ele fez tudo isso por fé, porque ele obedeceu ao chamado de Deus, e justamente porque ele tinha fé, ele era fiel a Deus. Ele foi fiel como profeta. Nós vemos em Êxodo capítulo 4, versículos 29 a 30. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Veja se Moisés não mostra que era fiel como profeta. Veja o que Deus fez aqui. Veja a maneira como ele se portou.
Veja os sinais que ele fez diante do povo. E o povo criou. Mas além de ter sido fiel como profeta, ele foi fiel como libertador. Êxodo 14:15 diz o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Esse era um homem de ação também. Esse era um homem que estava disposto a qualquer situação, ao que desse e viesse. Ele não era alguém parado, ele não era alguém que fugia, ele esperava as ordens. O que devo fazer? Quais são as ordens? Qual é o próximo caminho? Qual é o passo? Ele era fiel como líder. Êxodo 40, 36 a 37, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantou. Isso só faz me lembrar os generais Lee e Jackson, o general Parede Muro de Pedra, o general Jackson, que na guerra entre os Estados Unidos, juntamente com o general Lee, também temente a Deus, lideraram o Exército do Sul. Homens que sabiam qual era a missão deles, mas mais do que tudo, eles sabiam que tinham um general superior a eles, ao qual eles deviam obediência. Ler sobre eles, principalmente sobre o general Jackson, como eu disse, apelidado Muro de Pedra, porque acreditava na soberania de Deus e muitas vezes se mantinha imóvel, impassível no meio da batalha. Imóvel talvez não seja a melhor palavra, porque ele se movia, mas não tinha medo. Ele era fiel a Deus, ele sabia por quem tinha sido chamado. Não era temerário, mas não era covarde. A providência de Deus, a soberania de Deus fazia toda a diferença na vida dele. Ele era fiel como líder. Mas também Moisés foi fiel como governante do povo de Deus. Ele sempre queria o bem do seu povo. Imagine quantos sacrifícios ele não fez para aqueles a quem ele liderava. Ouça o que diz o escritor da carta aos Hebreus 3:5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Mas por fim, irmãos e irmãs, em terceiro lugar, o que nós aprendemos com Moisés? Vejam, irmãos e irmãs, pode ser que nós não nos tornemos líderes que fazem eventos, líderes que arrebatem multidões e que tenham os seus nomes contados nos livros de história, seus feitos sejam louvados. Mas não importa. As características, o que nós aprendemos com Moisés aqui, são necessárias nas vidas de todas as pessoas, independente do alcance daquilo que elas vão fazer. Essas características, isso que ele era, foram necessárias na vida de Lutero, na vida de Calvino, na vida de Oliver Cromwell, mas também são necessárias na minha vida e na sua vida. A fidelidade, a obediência. Então, o que nós aprendemos com ele? Primeiro, nós aprendemos que precisamos nos comprometer em obedecer a Deus se quisermos suportar as provações.
E essa é uma questão crucial. Porque quais são os cristãos comprometidos com Deus hoje? Quantos cristãos amam a Deus, estão mais preocupados com a glória de Deus do que com o seu conforto, do que com o seu bem-estar, do que com o seu dinheiro, do que com a sua estabilidade? Veja que as pessoas fazem de tudo para garantir estabilidade nesse mundo, ao mesmo tempo em que elas se tornam instáveis quanto à eternidade, instáveis quanto à sua vida espiritual. Veja o esforço que nós podemos fazer para um emprego, ou para que nós não percamos dinheiro. Nós não queremos passar ou ter prejuízo financeiro, mas não nos importamos em ter prejuízo espiritual. Eu já devo ter contado aqui, mas há muito tempo, uma história que Joel Bick contou sobre um membro da igreja dele, que estava desempregado há muito tempo e tinha família. Quando apareceu a oportunidade de conseguir um emprego, ele foi para a entrevista, e na entrevista ele se certificou. Ele perguntou se teria de trabalhar aos domingos. O chefe disse que não, mas ao final da primeira semana o chefe disse que sim. O que você faria? Eu não penso que essa seja o tipo de coisa que isso deve obrigar a consciência do outro. O outro sabe melhor onde é que o sapato aperta. O outro sabe melhor o tipo de sacrifício que pode fazer e a intensidade da sua fé. O que vocês acham que ele fez? Ele pagou o preço, irmãos e irmãs. Às vezes você não tem outra escolha, e às vezes, dependendo da natureza do seu trabalho, você tem de estar pronto para isso. Mas o que dizer de outros que, podendo santificar o dia do Senhor, não o fazem? Outros que, tendo em suas próprias mãos o poder da escolha, escolhem não santificar esse dia. O que dizer daqueles que na verdade procuram o que fazer aos domingos? Estou falando, entenda, estou falando sobre aqueles serviços essenciais que são necessários, que tem de haver no dia do Senhor. Estou falando daquelas vezes em que a pessoa pode se livrar deles, mas não se livra. E ainda nós aprendemos com ele que, se quisermos ser instrumentos de Deus, nós temos de nos humilhar diante dele. Tiago 4,10: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Mas hoje nós somos ensinados a fazer o quê? A desenvolver a nossa autoestima. Porque a autoestima, irmãos e irmãs, essa é uma conversa pagã, antibíblica, ímpia. A estima do cristão resulta da autonegação. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me, e não buscar a sua própria exaltação. É o marketing pessoal. Já viu? A pessoa nunca dizer nada que possa ser entendido como desfavorável a pessoa. Eu sempre me colocar por cima. O problema disso é que às vezes eu me engano e acho que eu sou assim mesmo, impecável, bom, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nada em que melhorar, nada em que me tornar mais parecido com Cristo. E eu tenho sempre de me amar
É um discurso. Se eu não me amar, quem vai me amar? Irmãos e irmãs, como nós acreditamos em tolices, como nós somos facilmente, não raramente, enganados pelo discurso pagão, secular, psicologizado da nossa época. Também, em terceiro lugar, nós aprendemos com Moisés que se buscarmos a face de Deus fervorosamente, em oração, Ele entrará em comunhão íntima conosco. Êxodo 33, 18, Moisés orou: rogo-te que me mostres a tua glória. Parece até que Moisés era calvinista, porque ele parecia se importar tanto com a glória de Deus. Parece que ele leu o catecismo, os catecismos do Westminster, que dizem que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Veja, mostra-me a tua glória. Você percebe que o evangelicalismo dos nossos dias está mais preocupado com a glória do homem do que com a glória de Deus? Glória a Deus nas alturas? Não, hoje em dia é glória ao homem nas alturas. Tudo é para o homem, é a medida de todas as coisas, é o seu bem, é o seu descanso, é o seu bem-estar, é a sua diversão, é a sua saúde. Também, irmãos e irmãs, nós aprendemos por último, se nós formos fiéis, Deus nos dará graça e nos recompensará com uma herança celestial. Nós vivemos aqui com vistas na eternidade. Nós vivemos aqui como peregrinos e forasteiros, nos preparando para o céu. Lembram-se do que eu disse, a citação que eu fiz de Joseph Alleine, do século XVII, que disse, ele costumava dizer a cada manhã para a esposa, morreu aos 34 anos, depois de fazer parte do grupo de 2.000 pastores que foram expulsos das suas paróquias, mas voltando a pregar, muitos foram presos, e ele, tendo sido preso por pregar uma primeira vez, depois solto, voltou a ser preso, e se submetendo ao modo de vida precário da prisão, aos 34 anos morreu. Ele dizia continuamente ao acordar: mais um dia para viver para Deus, mais um dia para trabalhar para Deus, para o bem das nossas almas, mais um dia para glorificar a Deus, porque só nos restam poucos dias para viver. Por mais que você viva 90, 100 anos, só nos restam poucos dias para viver. E o que você tem preparado? Para quem será? E se você ouvisse essa noite as palavras de Jesus para um certo homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O mundo está por ver a vida de uma pessoa que se entregue completamente a Deus. O mundo está por ver o que Deus pode fazer por meio dessa pessoa. Moisés era um homem, mas Deus o usou por causa de sua obediência. Você quer ser usado por Deus? Você tem sido usado por Deus? O que torna a sua vida diferente? Você tem vivido de maneira ordinária, correndo atrás do vento, ou de maneira extraordinária, olhando para o alto? Pensem, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, reflitam sobre isso, sobre a razão pela qual você vive. Você é caracterizado pela obediência a Deus?
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem é que ama a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Você tem os mandamentos de Deus. A questão é essa: você os guarda? Você se identifica com Cristo? Você é como Moisés? Tem se comprometido em obedecer a Deus? Quer ser instrumento de Deus? Busca a face de Deus fervorosamente? E está certo de que aquilo que você busca, o tesouro que você guarda no céu, não lhe será tomado? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, grandioso, longânimo, Deus fiel, te bendizemos o nome, porque tu és o nosso castelo forte. Somos frágeis, somos pecadores, mas tu és fortaleza, refúgio, presente em tempos de tribulação. Fortalece as nossas mãos, ó Deus, para que, crendo em Ti, nós façamos proezas em Teu nome, consolando os aflitos, levando as boas notícias da salvação aos perdidos, vivendo de modo a despertar-nos vontade e interesse por conhecer a Jesus. Desperta-nos a nós mesmos, para Te reconhecer como Deus da glória, como Senhor Todo-Poderoso. Dá-nos graça e mais uma semana que se inicia, para que nós começamos de modo diferente, olhando para Jesus, buscando oportunidades para sermos usados pelo Senhor. Nós pedimos isso, Senhor, ao mesmo tempo em que rogamos também pela família, os amigos do policial que atentou contra a sua própria vida hoje à tarde, também pelos familiares do coordenador de uma certa escola de Recife. Olha para todos aqueles que nessa cidade desistiram de viver, outros que estão nos leitos de hospitais, desenganados, esperando a morte. Ó Deus, que em todas essas partes, esses lugares, Tu tenhas pessoas que possam falar o que nenhum outro pode, porque eles Te conhecem, e levar esperança ao desesperado, falar sobre a vida que há em Jesus para aqueles que estão sendo esperados pela morte. Senhor Deus, faz com que nós nos sensibilizemos quanto à dor do outro, faz com que nós vejamos a finitude da nossa própria vida e dá-nos graça para que nos preparemos para o dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Enquanto isso, Senhor Deus, ilumina as nossas mentes, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, bem como as bênçãos do Evangelho, que é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Nós Te pedimos, Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, os que puderem, e cantar o hino 155.
escolhido, sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra de Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Congregação do Senhor, olhai para cima e recebei da parte de Deus a bênção. A graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós que esperais no Senhor, agora e sempre. Amém.